Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa apresentação. Esta apresentação faz parte da disciplina de Seminários 2 da pós-graduação em Física. Eu sou Jaelson, meu orientador é Luciano Casarini e o título da minha apresentação é Identificando regiões proibidas no estudo de cosmologia com interação no setor escuro do universo. O conteúdo da apresentação será o seguinte: objetivos, cosmologia moderna, onde eu vou falar alguns aspectos, cosmologia com interações no setor escuro do universo, onde falarei um pouco sobre a análise estatística, dados observacionais e os modelos utilizados, os modelos de interação. Resultados e discussões, onde irei trazer um pouco alguns resultados da literatura, resultados do modelo lambda e ômega CDM, além, claro, dos modelos de interação, quando ômega x é igual a menos 1. E também irei falar sobre as regiões de sobreposições, ou seja, as regiões proibidas e os resultados dessas regiões. E por fim, conclusões e perspectivas. O objetivo deste trabalho foi a tentativa de obter uma melhor descrição para a natureza da energia escura. O estudo se baseou nesses três modelos de interação do setor escuro do universo, ID1, ID2 e ID4. Também foi estudado os modelos lambda e ômega CDMs para fins de comparação. A obtenção dos parâmetros cosmológicos foi por intermédio da análise estatística utilizando o código CLASS e Monty Python. Foram construídas regiões de sobreposições a fim de identificar regiões proibidas e permitidas para a densidade de energia escura e matéria escura, isso para cada modelo. Bem, alguns aspectos da cosmologia moderna. Em 1915 e 1916, Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade geral em uma série de artigos científicos, que pode ser visto aí. Em 1917, ele apresentou o primeiro modelo cosmológico do universo, ou seja, podemos dizer que a cosmologia moderna nasceu aqui. Ele propôs também o princípio cosmológico. Em 1929 aconteceu algo importante, que foi a descoberta da expansão do universo, onde Edwin Hubble relacionou a velocidade radial e as distâncias de galáxias, que pode ser vista aqui nesse gráfico. Outra descoberta importante foi a descoberta da radiação cósmica de fundo, por Penzias e Robert Wilson, em 1965. Outros resultados importantes aconteceram na década de 90 a partir da curva de corpo negro pelo telescópio Kolbe. Um dos acontecimentos mais importantes foi a descoberta da expansão acelerada do universo, isso no final do século passado, a partir de dados de supernova do tipo 1A. Agora a teoria da relatividade geral. A equação de campo de Einstein ela é descrita por essa equação aqui, onde essa equação descreve a dinâmica curva e o movimento local da matéria. Aqui é o tensor de Einstein, aqui é o tensor de espaço-tempo de Hicke, o escalar de Hicke, e aqui representa as componentes de métrica. E aqui o tensor momento e energia. A métrica Friedmann-Lemaitre-Hopps-Walker, de forma geral, é a única métrica que está de acordo com o princípio cosmológico. Ela é dada por essa expressão, onde aqui é o fator de escala, multiplicando a parte espacial, onde esse K tem a ver com a curvatura, as três curvaturas possíveis. O tensor momento e energia. Para um fluido perfeito, o tensor momento e energia tem componentes apenas na diagonal. As equações de Friedmann elas são obtidas por meio do tensor momento e energia e da métrica Friedmann-Lemaitre-Hopps-Walker. Isso substituindo na equação de campos de Einstein. A gente obtém essas duas equações. Essa última é conhecida como equação da aceleração. Para quem tiver interesse, eu fiz essa demonstração em minha dissertação. De forma combinada, ela é apresentada dessa forma. Se a gente acrescentar o termo cosmológico, ela pode ser apresentada dessa outra forma. Fazendo a derivação em relação ao termo cósmico, a gente obtém a lei de conservação, que é dada por essa expressão. Outra coisa importante na cosmologia é a distância própria, no qual é a distância física entre dois observadores, levando em conta a expansão do espaço-tempo. Ou seja, a distância própria é a distância comóvel multiplicada por um fator de escala. A distância comóvel é a distância física. Para o tempo atual, seria a distância entre dois observadores. Cosmologia com interação no setor escuro do universo. Problemas da constante cosmológica. O valor observacional da densidade de energia escura é dado por essa ordem de grandeza aqui. Já o valor associado aos campos quânticos é dado por essa outra ordem de grandeza. É uma diferença em torno de 118 vezes em ordem de grandeza, É uma diferença absurda assim na física, ou seja, esse é um dos grandes problemas da constante cosmológica. Também há outro problema que é a questão da coincidência cósmica. A coincidência cósmica diz o seguinte,
que a densidade de matéria escura é proporcional à densidade de energia escura, ou seja, é da mesma ordem de grandeza. Isso só acontece na história recente do universo, já que a relação entre elas é dada por essa equação, onde esse R aqui é o fator de escala, sendo que o fator de escala varia de 0 até infinito, e para o tempo atual ele é igual a 1, ou seja, igual a 1 aqui. Isso torna praticamente na mesma ordem de grandeza, e não há motivos para que isso aconteça somente agora. Por esses e outros motivos, existem abordagens e modelos alternativos tentando descrever melhor a natureza da energia escura. A análise estatística foi feita por meio do código CLASS e do código Monty Python. O código CLASS utiliza o contexto cosmológico, Nesse caso aqui, o modelo Lambda e Ômega CDM, foi utilizado os códigos fornecidos sem nenhuma modificação realizada. Já os códigos para os modelos de interação foram modificados, para que fosse inserida as soluções de background para cada modelo, O código Monty Python é feito por meio do método Markov-Chain Monte Carlo, isso para fazer análise estatística. Outro parâmetro importante é o parâmetro de convergência Gelman-Rubin, no qual esse parâmetro, a convergência só é boa se houver um valor menor do que esse valor apresentado aqui, que é 0,01. Em nosso trabalho, todas as análises estatísticas obtiveram valores muito menores que esse aí. Bem, o método de Markov-Chain Monte Carlo é uma integração de Monte Carlo via cadeias Markov. Monte Carlo significa geração ou amostragem aleatória de números, ou seja, uma amostra de uma distribuição. Cadeia Markov significa cadeia de números, em que cada número depende do número anterior. E existem diversos algoritmos de Monte Carlo. Entre eles temos o algoritmo de Metropolis-Hessig. Ele leva em conta a estatística bayesiana, onde aqui é a probabilidade posteriori. É uma probabilidade para um certo parâmetro, no qual leva em consideração dados de entrada e o modelo. Aqui é apresentada a ideia simplista do algoritmo para n interações, iniciando em t igual a 0, para um certo parâmetro θ, ou seja, aplica a distribuição normal, ou seja, gaussiana. O segundo passo é encontrar a razão entre a probabilidade posteriori dividido pela probabilidade posteriori anterior, e se esse valor for maior que 1, aí passa para o próximo passo. Se não, ele retorna ao passo e faz tudo novamente até chegar a esse valor e ser maior, e ele passar para o próximo passo, Senão ele fica fazendo as interações. A matriz de informação Fish, ela é muito importante. Por quê? Porque nem sempre há convergência quando a gente utiliza o código Monty Python de forma simples. Então a gente precisa fazer uma segunda rodada levando em consideração a matriz de covariância. E a matriz de covariância ela está correlacionada com a matriz de informação Fish, dessa forma aqui. Esses dois slides é uma ideia simplista apenas, porque os códigos são muito mais complexos do que essas ideias que eu mostrei agora. Os dados observacionais. Foram utilizados dados de supernova do tipo 1A, dados de cronômetros cósmicos e de oscilações acústicas de bares, e também de oscilações acústicas de bares para o catálogo estendido, ou seja, dados mais profundos. Para dados de supernova foi utilizada 1048 amostras Pantio contida nesse redshift aqui. E os dados foram obtidos a partir dessas duas referências. Os dados de cronômetros cósmicos são apresentados nessa tabela e foram obtidos nesses redshifts, Também ele está contido nesse artigo. São 30 medidas de H de Z, ou seja, que é parâmetro de Hubble. Já as componentes acústicas de bares, elas é quantificada por meio da média geométrica. E para o catálogo normal, foram obtidos a partir dessas três referências. Já para o catálogo estendido, foram obtidos os dados dessas três outras referências aqui. Aqui está a legenda dos dados apresentados, onde Pantio mais CC a gente chamou de CP, Pantio mais CC mais BAL a gente chamou de CPB, e Pantio mais CC BAL de EBOS Cross, ou seja, de um catálogo estendido Cross, a gente chamou de CPE1, e para o catálogo estendido combinado a gente chamou de E2, ou seja, CPE2, para esses dados aqui. Modelos específicos de interação de energia escura. Em nosso trabalho de dissertação, a gente utilizou apenas os modelos IDEM 1, 2 e 4. Os modelos IDEM 3 e IDEM 5 não foram avaliados por eles serem extremamente sensíveis à interação. O modelo IDEM 1 tem uma função f de r que é igual a 1. Eu não vou falar aqui a descrição matemática desse modelo até chegar a essas contas, porque já foi tema de um seminário anterior. Quem tiver interesse
como se chegou nessas contas, é só assistir o seminário anterior que deixarei no link da descrição. Nesse caso aqui, esse R de R, né, aqui é a solução acoplada para a densidade de energia escura e matéria escura. Nesse caso aqui abaixo, elas são separadas, né, ou seja, são duas equações separadas para a densidade de energia escura e matéria escura. Para o ID2 tem essa cara, esse F de R é 1 sobre R. E a equação de background acoplada é dada por essa equação aqui 25, enquanto as equações para as densidades individuais é dada por essas duas outras equações. Mesma coisa acontece para o ID4, né? Onde nesse caso aqui agora a função tem essa dependência 1 mais 1 sobre R. E ela tem esse formato, aqui a equação acoplada e aqui as equações individuais. Alguns resultados observacionais, né, da literatura, ou seja, por esse artigo aqui, Rodrigo von Martens, né, em 2019, ele fez utilizando esses dados. Aqui são dados supernova, mais um dado específico da constante de Hubble, mas depois dados supernova mais CC, dados supernova mais CC mais BAL, mais dados de Planck, né, do catálogo de Planck. Nesse caso aqui, esses dados supernova são dados menos atualizados do que o que eu usei, o catálogo Pantheon, né. Aqui foram para o modelo ID1. Já para o modelo ID2 foram obtidos esses resultados e o modelo ID4 esses outros resultados, que são apresentados nessa tabela. Percebe-se que a constante de Hubble ela varia entre 67 a 73, né? Ou seja, 67 e 68 geralmente para o catálogo de Planck, dados de Planck, enquanto para os dados de BAL foi encontrado valor em torno de 69, né, para a constante de Hubble, né? Já para supernova mais um dado de H0 foi obtido em torno de 73 em todos os modelos, né? E em torno de 70 quando utilizou CC, né? Mais a supernova mais um H0, né? Enfim, já o termos de interação foi praticamente todos igual a zero dentro das incertezas propostas, enquanto para a densidade de matéria os valores foram entre 0,3 a 0,37 por aí. Lembrando que a soma de todos os parâmetros cosmológicos é igual a 1, ou seja, tanto o parâmetro de radiação, o parâmetro de baryons, o parâmetro de energia escura e o parâmetro de matéria escura, somados os 4 parâmetros, tem que ser igual a 1 em um universo plano, né? Bem, em nosso trabalho para o modelo Lambda CDM, a gente encontrou esses valores aqui, né? Onde H0 foi em torno de 69 quando envolveu baryons, e 68 quando envolveu apenas dados supernova mais CC, né, cronômetros Corno. O mesmo acontece para ômega CDM, onde aqui ômega x foi aproximadamente menos 1 dentro das incertezas propostas, né, e os dados que melhor foram restritos foram dados CPB, ou seja, de baryons mais cronômetros cósmicos e Pantheon. Já para o modelo ID1, também nossos resultados mostraram ser próximo de zero para o parâmetro de interação, né, dentro das incertezas propostas. Esse parâmetro de interação, quando ele for igual a zero, significa que estamos falando do modelo padrão. Se esse parâmetro for menor que zero, isso afeta atrasando a equivalência entre a radiação e a matéria. Quando ele é maior que zero, a equivalência entre a matéria e a radiação acontece de forma mais rápida. É isso que esse parâmetro fisicamente significa. E nesses modelos, nossos resultados foram praticamente os mesmos em todos os modelos, variando a constante de Hubble entre 68 e 69, o parâmetro de interação 0 dentro das incertezas e o parâmetro de matéria entre 0,24 até 0,30. Esses foram os dados obtidos em nossos modelos. O modelo ID4 também tem o mesmo comportamento dos modelos anteriores. O modelo ID4 é semelhante ao modelo ID2 em termos de resultados. Agora, as regiões de sobreposições, ou seja, a construção para a obtenção de regiões proibidas. Como eu falei, a soma das densidades de parâmetros cosmológicos em um universo plano tem que ser igual a 1. A radiação é extremamente pequena, é 10 a menos 5 o valor do parâmetro de radiação. Dessa forma, a gente pode simplificar: a matéria é a soma de parâmetros de baryons mais o parâmetro de matéria escura, né? E a gente simplifica e reescreve as densidades de matéria escura e energia escura para o tempo atual. Dessa forma aqui. Foi imposto uma condição importante, que esse R foi definido como sendo a densidade de matéria escura dividido pela densidade de matéria escura. Ou seja, dessa forma a gente consegue reescrever um R0 como sendo uma constante tendo essa cara aqui.
Ainda simplificando, a gente pode reescrever um A como sendo isso e um B como sendo essa outra constante. De modo que o modelo ID1 para ômega-x igual a menos 1 são representados por essas duas equações simplificadas. Como temos três equações, já que temos ρc, ρx e R é ρc e ρx combinado, né? De alguma forma estão correlacionados, então só precisamos conhecer duas equações, né, para podermos analisar. Nesse caso aqui, para o ID1 a gente escolheu ρc e R, né, a equação R. Já para ID2 a gente escolheu ρx e R, e mesmo aconteceu para o ID4. Bem, para fazer a nossa análise e obter as regiões nas quais a densidade de matéria escura e energia escura são positivas. Positivas aqui por questão de notação a gente considerou sendo maior ou igual a zero. Como já falei, só precisamos analisar um pares de equações, né? Pode ser essa aqui, ρx, ρc, ρx, R e ρc, R. Foram realizadas simulações com 2.000 curvas para cada modelo adotado. O ômega de Bários ele é 0,05, foi um valor fixado. Os parâmetros nesse caso são o parâmetro de densidade de energia escura, o parâmetro de Hubble e o parâmetro de interação. Para o caso das equações em R, não tem o parâmetro de Hubble, já que, como existe uma densidade dividida por outra, o parâmetro de Hubble desaparece. A gente gerou aleatoriamente entre os limites apresentados nos gráficos da análise de Monte Carlo, né? O objetivo aqui é mapear as regiões positivas, né, para a densidade de energia escuras e matéria escura, e também as regiões negativas. Foi utilizada uma transformação de variável desse tipo aqui, de tangente e arco tangente, de modo que R, que é o fator de escala, que ele vai de 0 até infinito para toda evolução cósmica, fosse mostrado num espaço amostral de 0 até 1. No caso da densidade, que pode ir de menos infinito até mais infinito, o espaço amostral foi de menos 1 até 1. Dessa forma, para a curva do modelo ID1, né, para a densidade de matéria escura, foi obtido essas curvas aqui. O gráfico não mostra bem as curvas, mas o que nos interessa é apenas os valores obtidos a partir das curvas, né? O que importa é saber se a curva ela passou por regiões positivas ou negativas. Nesse caso aqui, nenhuma das curvas simuladas passaram pelas regiões negativas. O mesmo acontece para as equações em R, né? Todas as curvas foram positivas, ou seja, tanto a densidade de matéria escura e energia escura, nesse caso aqui, não existe nenhum valor negativo em toda a sua evolução cósmica para esse modelo. Já no modelo ID2, as curvas para a densidade de energia escura foram todas positivas, mas as curvas para R teve curvas positivas e curvas negativas. Significa o quê? Significa que a densidade de matéria escura, em algum momento de sua evolução cósmica, tem valor de densidade negativa. Então a gente tem que restringir certos valores, por quê? Porque densidade negativa fisicamente não faz nenhum sentido, né? Então a gente só tem que considerar a parte positiva. Então, nesse caso aqui, a gente obteve essa restrição. A gente conseguiu restringir o parâmetro de matéria escura com o parâmetro de interação. Nesse caso aqui, pontilhado significa região proibida, ou seja, onde em algum momento da evolução cósmica, né, a densidade de matéria escura pode apresentar um valor negativo. A região permitida é apenas esse localzinho aqui, ou seja, onde menor que zero, e aqui algo que parece crescer linearmente. O mesmo é observado para as curvas do item 4. A única diferença são os valores em si, né? Então, a mesma coisa acontece para as curvas de ρx, né? Todas são positivas, mas para R há valores negativos e valores positivos. Dessa forma, a gente conseguiu restringir essas regiões aqui. Aqui são regiões proibidas, e a única região que em nenhum momento da evolução cósmica apresenta valor negativo é essa região aqui, onde gama menor ou igual a zero, né? De modo a obedecendo a essa linearidade aqui. Conclusões, né? A gente viu que os valores de H0, a constante de Hubble, foi em torno de 69, né? Isso para praticamente todos os modelos, né? Considerando os dados de Ball, nesse caso aqui. O parâmetro de interação ele foi igual a zero, né? Considerando a incerteza de um sigma, ou seja, isso satisfaz o modelo padrão, já que o modelo padrão acontece quando temos esse parâmetro de interação igual a zero. Estamos falando do modelo padrão. O nosso objetivo era tentar obter valores no qual esse valor de gama aqui ele fosse positivo ou negativo, não fosse igual a zero dentro da incerteza, né? Mas a gente não conseguiu obter isso. Isso mostra cada vez mais que cada teste que é feito, o modelo padrão fica mais forte. Já a parte de sobreposição,
no modelo ID2 e ID4 sugere que, para gama maior que zero, temos densidade de matéria escura negativa em algum momento de sua evolução temporal. Isso considerando, né, passado, presente e futuro, né? Ou seja, em algum momento, para esses modelos específicos, apresenta valores que não faz sentido físico, né? Então a gente tem que trabalhar de modo que só considerar as regiões que... E por conta de um tempo elevado computacional, não foi possível obter modelos com ômega de x menor, ômega de x diferente de menos 1, né? E estamos trabalhando nesses modelos, né, agora no doutorado. E também nessas regiões de restrição, para podermos fazer trabalhos futuros. Gostaria de agradecer ao meu orientador Rodrigo Vomarter, do Observatório Nacional, no qual, a partir dele, foi possível realizar esses cálculos, por conta do tempo computacional, né, usando o supercomputador. Também ao Núcleo de Pesquisa de Pós-Graduação em Física e a CAPES. E é isso, pessoal.